Nós somos espírito, nós acreditamos. Água, árvore, terra, pássaro, tudo que movimenta na terra é espírito. O espírito que comanda nós. Quando ele sai de nós vai para da onde nós viemos. Quando eu cheguei aqui, onde nós estamos aqui não tinha cidade. Na época nós não sabíamos falar português. Eu existi. Na época eu cheguei aqui, pelo menos eu andava pelado. Eu falei, como é que não, agora se você tem que usar calça, camisa. Com muito custo a gente foi desenvolvendo. O que eu sei hoje da nossa cultura, no branco também, para mim facilita. Viver como eu estou vivendo agora. Mas mudou muitas coisas, principalmente a nossa cultura. Hoje, o que está acabando com nós, o poder do dinheiro, hoje o que está acontecendo é pensando nisso, mas só que isso está levando nós afastando um do outro. Eu vou seguindo. Eu estou falando assim porque eu sinto, eu sei o que é. Esse que nasceram aqui não sabe o que eu sei. Então isso estou resistindo. Agora o que nasceu aqui, que não conheceu a nossa cultura lá para trás, como nós era, se perdeu. Pessoal, bom dia. Bom dia. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Rafaela Carajá, sou FUNAI, CTL de São Félix do Araguaia, onde as aldeias Fontores São Domingos são da minha jurisdição. E por ser uma estrada de chão, o comboio é grande, eu peço que todo mundo tenha atenção dobrada, né? Principalmente se o carro da frente for parar, a gente andar com segurança. Essa ação, ela é muito importante para todos nós, para todos os estados. Mas eu penso que no estado do Tocantins tem uma razão grande de ser, porque nós estamos na Ilha do Bananal, que é a maior ilha fluvial do mundo. Quem veio de carro, para sentir a dor dessas pessoas, tem que fazer o trajeto que a gente fez, para ver a dificuldade que é para acessar qualquer equipamento público. Então que a gente hoje possa levar essa ação, mas para além disso, para que a gente possa levar um pouco de cidadania plena para esses indígenas. Muito obrigada. Muito auíre, muito emocionado. Muita gente chegou aí, pessoa boa. Pessoa não conhece, mas tá tudo auíre. Mas a oportunidade que vieram aqui, agradeço muito. Pessoal que vieram para cá. Muito. Pessoal autoridade.
é muito importante para nós, para nosso povo, realmente precisa, né? Igual a essa ação, minha comunidade, né, está muito alegre, está muito satisfeito esperando atendimento, né? É difícil ter acesso e ir na cidade, né, para buscar o que precisa, né? E atendimento médico também precisa, né? Perícia médica é muito, muito difícil ir até Palmas ou com Fresa, né? Aqui em cidade local não tem. Então, facilita muito para nosso povo, né? Porque normalmente eles têm dificuldades de acesso ao local onde buscam esses benefícios e quando eles chegam a esses locais, eles têm problemas com documentos, né? Eles têm falta de algum documento e eles não conseguem retornar novamente, buscar o documento e retornar a esse local, pela dificuldade de acesso, né? Aqui no mutirão aqui está sendo resolvida muita coisa. Onde eu acompanhei aqui é Tejuhari. Tejuhari é um cara já órfão de pai e mãe e não teve auxílio quem levasse o cartório e o valor de um documento e que ficou essa idade de 50 anos e que nunca teve um registro de nada. Quando ele quer procurar um hospital para ser atendido, cadê o documento? Não tem, então. Todos são vivos? Botou uma biruta aqui. Ele é o mais velho de todos? Mais velho. Hai, não até o quando eu compro já peguei, vai lá será mano. Tá calça do americano herói do abril, o agenda né, o abril né, aqui dentro. Vai tá, vai mas faz bem. Aí é não será tudo. Tá bom. Eu tenho sofrido até aqui por falta de documento, porque eu fui na escola, estudei um pouco, mas nunca foi registrado, porque nunca teve registro. E eu estudava, e depois, com o tempo, aí exigiram que eu tivesse certidão de nascimento. Mas como eu não tinha, aí foi passando. E agora estou uma necessidade de muitas coisas, porque quando querem viajar, eles não viajam no ônibus, porque não tem documento. E assim não tem nenhum benefício por não ter esse documento que estão fazendo para mim. Ele faleceu em 2021, né, que ele era lavrador, só que aí ele acabou tendo um AVC, né, e por isso parou de trabalhar. E aí a senhora, por isso, deseja o benefício dessa pensão por morte, né? E aí não tem... No mutirão eu fui procurar atrás do meu pensão de meu falecido, do Cuni aí, que Deus levou de mim, né? Eu estou precisando porque eu moro sozinha aí, eu fico sozinho, eu ficava com ele, aí não tem filha, não tem nada, aí por isso que estou precisando muito. Meu benefício não ajuda muito, é porque tem que comprar remédio, tem que comprar alguma coisa, se eu doesse tudo aí, tem que me cuidar, mas agora estou precisando precisa do pensão dele, estou querendo construir minha casinha aí. Fico feliz, pessoal que fizeram atendimento aqui, né? Eu fico assim, feliz, com honra, né? No tempo dos meus avós, a maioria dos meus avós, na verdade, morava na ilha, né? Do lado da ilha. E quando dava a época da cheia, eles vinham para o morro, né? Que é
Aqui é um lugar alto, né? Tem um morro aqui perto. Quando dava essa época de enchente, eles vinham pro morro. Aí quando secava, eles iam pra praia. Moravam na praia. Porque antigamente era muito conflito entre outros povos, né? E aí, depois que a chegada dos não indígenas, né? Que é o Tori, que é o branco, né? Antigamente a aldeia era lá no município de Luciara. Eles iam pra lá e ficavam ali. Depois que começaram a invadir, ocupando espaço, tomando de conta, aí eles vieram pra cá. Aí aqui, fundaram a aldeia aqui, abriram, começaram a construir as casas. A população foi aumentando e continua aumentando. E hoje estamos com um total de 47, 48 famílias. O nome é Clejauá. Agora o nome do Tori é São Domingo, Carajá. Deixa eu ver o meu documento que deu um pouco errado. Olha, eu estou com 86 anos que estou vivendo. Antigamente não tinha documento, sabe? Nenhum usava documento. Agora o dia que a criança nascendo já está registrado. Papel de branco, né? O nome dele veio com uma grafia incorreta. O Carajá se escreve com K e na certidão constava com C. E também o local do nascimento, que veio Ilha do Bananal, no Tocantins, mas não veio a menção ao município. Isso parece que é pouco relevante, né, porque é só alteração de detalhes da certidão, mas tem um impacto muito grande em outros aspectos. Então, o documento de identidade, por exemplo, tem que ser emitido no local de nascimento do município. E se não constar essa informação, ele não consegue emitir o documento. E sem esses documentos, né, os benefícios sociais, toda a cidadania é obstada à pessoa por não ter acesso. Então, hoje a gente fez diversos atendimentos na área de família, na área de registros públicos, sobretudo no direito a ter seu documento emitido, de forma gratuita principalmente, o direito a ter retificado qualquer dado que esteja incorreto no seu registro, inclusão da etnia indígena, entre muitas outras formas que visam assegurar a garantia dessas pessoas, a sua identidade cultural e também o básico, que é esse reconhecimento familiar, para além do próprio intercâmbio cultural que a gente tem, que é uma experiência muito gratificante para mim, enquanto defensora pública, e tenho certeza que para todos os meus colegas que participaram aqui hoje. Hoje a Defensoria Pública chega ao seu terceiro dia de atendimentos aqui na aldeia do Buridina, também com a aldeia do Bedeburé, que vai ser atendida aqui. E a gente consegue notar algumas diferenças. Aqui a gente tem uma aldeia bastante urbana. Na verdade, a gente diz que a cidade chegou próxima da aldeia, né, e não o inverso. Então ela é muito mais acessível, né? Isso permitiu que a gente conseguisse construir uma estrutura com mais capacidade de atendimento do que nos outros espaços que eram muito pouco acessíveis, né? Então hoje a gente conta aqui com a carreta, né? Que é uma estrutura de atendimentos bastante profissional, com um fôlego bem grande. Tem ali várias baias de atendimento, acho que uns 15 guichês lá dentro. Só apresentar para a senhora. Aqui nós temos a sala de reuniões. Quer falar comigo? No itinerante, às vezes tiver alguma caso de violência doméstica, fazer exame de DNA, a gente atende aqui com privacidade. Né? Nós temos a nossa copa. Olha. Aqui normalmente a gente deixa uma sala de espera. Para assistido, às vezes pega 100 e espera. E ali no fundo a gente tem um banheiro, né? De acessibilidade, né? Isso, aqui é o nosso elevador. Caso alguém precise de acessibilidade, tem condições de subir. Vocês pensaram tudo. De todas as aldeias do povo Carajá, até o ano 49, na escrita do Homem Branco,
A maior aldeia do povo Carajá foi aqui, na aldeia Buridinho, chegando a ter quase 2.000 índios. A comunidade teve problema de saúde. É uma doença que hoje é uma doença controlada, né? É o sarampo. Ela quase exterminou a população Carajá. Com medo dessa doença desconhecida, foram embora daqui de Aruanã. E aqui sobrou 2 famílias. Isso até o ano 50. Então hoje o crescimento da aldeia é bem miscigenado. De índio, de Inampuro, só tem 4 famílias, marido e mulher. Agora o restante é tudo mestiço, né? Uma mistura de branco com índio. Eu sou o cacique Raul Hauacate, pela cultura tradicional Hauacate Mauri. Agora eu estou como cacique depois que meu avô faleceu, né? Automaticamente assumi. Porque para nós Inã Marrador, da etnia Inã, cacique é hereditário, é dentro da família. Então eu vou para 28 anos que estou nesse posto. Auíre. Prazer conhecê-lo. Muito obrigado por nos receber aqui. Sociedade envolvente, primeira vez, né? Vocês fazer esse trabalho. Quem ocupa coloniza a Rucá, mas quem habita faz cidadania. A gente tem defendido isso na Defensoria Pública, isso no âmbito do CONDES, na Defensoria Pública do Goiás, que a expansão da Defensoria Pública não seja uma ocupação, mas que seja uma habitação, que ela possa conviver e trazer o protagonismo do povo que atende. Quando a gente pensa na questão indígena, nós pensávamos muito no Estatuto do Índio, que é uma legislação de 1973. E lá consta que o indígena ele precisa ser integrado à sociedade para ter acesso a direitos. Então, a cultura integracionista incutiu na mente de todos que para a pessoa indígena ser detentora de direitos, ela teria que apagar tudo o que dissesse respeito ao ser indígena, inclusive o nome. Mas com a Constituição de 1988, lá no artigo 231, consta a regra clara que os indígenas eles serão respeitados dentro da sua cultura, ou seja, a multiculturalidade, né, e a questão da interculturalidade. Ele não precisa de deixar de ser indígena, ser integrado à sociedade branca para poder ter direitos. Por mais que a gente se eduque, por muitas vezes a gente peca por esse tipo de ação se transformar numa invisibilidade de um povo e também ser um preconceito. E a Defensoria Pública luta contra isso todos os dias, inclusive dentro das nossas próprias instituições. Não, pode ser, tem alguns nomes idênticos. Eu tô achando muito bom, porque se fosse para procurar alguma coisa para a gente resolver questão disso, né, a gente tem que gastar, é um recurso que a gente não tem, né, para sair, deslocar da casa da gente para ser atendido, né. Atendimento de primeira, você vê as pessoas todas alegres, que em muitos lugares não é assim não. Você encontra uma pessoa assim, olhando para você assim, agora aqui não, todo mundo parece como se fosse uma pessoa só. Alegria, só alegria. Eu achei muito bom, gostei. Bom, hoje estamos finalizando essa edição do projeto Defensorias do Araguaia, com a realização de mais de 1.000 atendimentos. Só hoje aqui foram realizados mais de 310 atendimentos. Esse projeto que é uma união de esforços entre as defensorias e diversos outros serviços e que conseguiu, durante esses quase 10 dias e 3 ações de atendimento, levar assistência jurídica integral e gratuita a 4 aldeias da região do Alto do Araguaia. Eu só tenho a agradecer esse trabalho pela comunidade, não só da aldeia Buridina, mas como todas as aldeias que estão tendo esse apoio, né, de uma forma tão bonita. E vejo assim que nós temos um apoio muito forte, cada vez mais fortalecendo através da parceria de conhecimento. Então, isso é muito bom para nós.
Acredite-se na cosmologia Inã Carajá que o nosso povo veio do fundo da água. Antes de vir para a superfície, acreditava-se que existia uma vida infinita, eterna. E um dos primeiros carajás que subiu, uma das coisas que ele observou foi a folha caindo. Ele percebeu que nesse outro mundo existia a mortalidade. Mas o que se sabe é que o povo carajá, ele percorreu e percorre durante muitos anos, secularmente, as margens do Araguaia. Não existe Carajás sem Araguaia e não existe Araguaia sem Carajás, e com uma retomada de parte desses territórios, né?